Começando com uma investigação, ou investigações, que apontam que o PCC monitorava os passos e a rotina de Sérgio Moro desde o começo do ano. O senador estava entre os alvos de um plano da facção para assassinar para assassinar algumas autoridades. Esse plano foi descoberto pela Polícia Federal. 9 pessoas foram presas. O promotor Lincoln Gaquia, que investigava a facção criminosa em São Paulo, também estava entre os que poderiam ser mortos. Malcu, vou começar com você essa história, porque esse assunto aqui, um assunto policial, ele reverteu muito na bancada do Congresso ontem, né? Deputados foram para a tribuna e tem toda uma tentativa de ligar o presidente Lula a essa história toda. Como é que você viu todas essas investigações e todo o movimento político por trás desse assunto? Bom dia para você. Júnior, a pauta é policial e temos que reconhecer o trabalho da polícia nesse caso. A Polícia Federal agiu como a Polícia do Estado. Sabemos que Moro não é tão próximo em relação ao presidente da República, como nós vimos, até o inimigo declarado por declarações essa semana. Porém, independente da disputa entre os dois, a Polícia Federal consegue se antecipar ao principal quadrilha deste país, prender membros e frustrar os planos, trazendo prejuízos econômicos à quadrilha e também a prisão de algumas pessoas. A Polícia Federal sai então como a Polícia de Estado, que é a função da Polícia Federal. Tomara que ela retome este papel e que permaneça assim nos próximos anos. Ednei Lopes, te dando bom dia e querendo saber de você e as repercussões em Brasília em torno dessa movimentação toda ontem. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores do Conversa de Redação. Na minha avaliação, a repercussão política, a politização dessa investigação poderia ter sido, inclusive, maior. E talvez esse seja um sinal de que estamos evoluindo na política no Brasil e que a polarização está se arrefecendo. Por quê? Porque a esquerda poderia, por exemplo, ter se valido do argumento de que, embora o presidente Lula tenha dito em uma entrevista ao 247 que, quando estava preso em Curitiba, teria sentimentos de vingança em relação ao Sérgio Moro, o governo federal, que comanda a Polícia Federal faz parte do governo federal, embora ela seja autônoma, a Polícia Federal interrompeu uma ação criminosa que poderia terminar em um ataque ao juiz Sérgio Moro. A esquerda não se valeu desse argumento. E a direita, embora tenha se valido alguns deputados, inclusive da Dallagnol, que também fez a parte da Operação Lava Jato, tenha se valido do argumento de que há um alinhamento entre o objetivo de vingança do PCC e o que disse o presidente Lula na entrevista, que quando estava preso também teve o sentimento de vingança em relação a Sérgio Moro. Isso não rendeu tanto. Se você entrar nas redes sociais dos bolsonaristas, alguns fazem essas defesas, mas não são todos que estão insistindo nessa defesa. Então, eu acho que essa repercussão de politização do que é uma operação policial, em outra época, talvez no ano passado ou no início desse ano, ela seria muito maior. Eu acho que os ânimos estão mais assentados, Júnior Moreira. Então, Mundinha, sua leitura sobre esse assunto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Edilene me contemplou quase em 100%. Eu só diria que nós estamos politizando tudo e é um assunto muito delicado e é muito sério para um país politizar o crime e politizar a reação ao crime. Então, muita calma nessa hora. A gente não deve... primeiro, parabéns para a Polícia Federal, que, como todos disseram, agiu em defesa do Estado, sem politização, e assim deve ser. E a gente tem que ter muito cuidado no tratamento desse assunto, porque é muito sério e é muito delicado. Tudo aquilo que a gente não precisa agora é a politização do crime. E aí, Ricardo Kertzmann, bom dia para você. É um assunto que repercutiu muito no Congresso, falas nas redes sociais, isso movimentou também muitos eleitores nas redes sociais. Qual é a sua leitura sobre o assunto? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. A minha leitura é que se trata de um assunto realmente muito sério, muito grave, Júnior. Porque se de fato, e óbvio que tudo que foi apurado até agora aconteceu, ninguém inventou nada, mas se de fato é isso que estava em curso, a gente está falando de uma mudança significativa, de um crime que antes atacava dentro dos presídios, de um crime que antes colocava, de uma facção criminosa que antes colocava fogo em ônibus, que aterrorizava as ruas em comunidades pelo país afora. A gente está falando agora de uma organização que está se voltando contra o Estado. Planejava-se atentados contra autoridades de Estado. Isso é uma coisa inédita no Brasil, a gente nunca experimentou isso. A gente tem isso aqui na América do Sul, a gente teve isso durante muitos anos na Colômbia, no México também. Quando a gente fala de uma facção criminosa com mais de 110 mil membros espalhados no Brasil e até no exterior,
com um faturamento estimado de R$1 bilhão pelo tráfico de drogas, com tentáculos em partidos políticos, isso também é sabido. Quando a gente fala de uma estrutura dessa, se voltando agora contra o Estado e não mais contra comunidades ou contra facções rivais, é algo muito preocupante que a gente tem que ficar muito atento, porque os desdobramentos disso podem ser ainda muito mais sérios, Júnior. Você está querendo dizer que subiu um degrau aí? Não, subiu vários degraus, né? Repito, antes, o PCC ele tem quase 30 anos de fundação e ele, majoritariamente, antes, ele guerreava contra facções rivais dentro dos presídios ou nas comunidades pelo tráfico de drogas. A partir do momento que se volta para a política, infiltrando agentes deles na política, e agora começa uma guerra aí, sim, poderia ter acontecido uma guerra física contra membros desse Estado, a gente tem que lembrar que já houve assassinatos de juízes em cima disso. É claro que escalou muito e, repito, se a gente não ficar muito atento, a sociedade não ficar muito atento e a polícia principalmente, isso pode chegar daqui a 2, 5, 10 anos, eu não sei prever isso, mas a gente pode chegar no nível como chegou na Colômbia. Pessoal, trazer o assunto aqui para nossa casa, para Minas Gerais, para Belo Horizonte. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode abrir uma investigação contra um deputado, apoiador do ex-presidente Bolsonaro, inclusive,